Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui, trazer mais um estudo da palavra do Senhor para a nossa edificação, para o nosso crescimento. No Senhor, né? Então vamos orar pedindo a Deus que nos ajude no entendimento da palavra dele. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esse momento aqui na sua presença. Eu lhe peço que o Senhor venha me ajudar a transmitir a sua palavra, que o Senhor me use, que eu seja instrumento em suas mãos, que eu diminua a cada dia, cada momento, cada instante, e que o Senhor cresça cada vez mais na minha vida, para que o Senhor possa ser visto e ser ouvido e as pessoas venham a aceitar o Senhor como Salvador de suas vidas. E também para que teu povo venha crescer no conhecimento e na intimidade com o Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então agora vamos... O título do estudo de hoje é A Última Trombeta. Então, a última trombeta tocará, né? Essa última trombeta, né? Essa trombeta de Deus, alguns pastores dizem que não é a última trombeta, a sétima trombeta do Apocalipse. Mas eu acredito que seja, né? Eu não vejo outra trombeta na Bíblia aqui sendo tocada. Por isso eu vejo isto. Então, a última trombeta. Então, a mulher está para dar à luz. Que mulher é esta? A terra, né? O que significa estas dores de parto que Jesus nos fala em Mateus 24:8? Jesus, ele nos diz em Mateus 24:8, vou ler bem aqui. Mateus 24, versículo 8. Jesus nos diz o seguinte: porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, o que é que ele está dizendo que é o princípio das dores? O que acontece dos versos 3 até o 7. Isto, Jesus está dizendo que era o princípio das dores. Mas do versículo do 9 até o 12, já não é mais o princípio das dores, mas sim as últimas dores do parto, né? Então, Jesus está comparando a vinda dele com uma mulher que está grávida. Então, essa mulher, quando ela está para dar à luz, quando ela chega... Tem mulher que passa 3 dias sentindo dores, tem mulher que passa 1 dia, tem mulher que passa 2 dias, tem mulher que não passa nem 1 dia, já tem logo. Depende da mulher, mas seja que jeito for, ela começa com umas dores pequenas, com pequenas contrações, né? E depois vai aumentando. Quando ela está para dar à luz, então essas dores aumentam. E o espaço entre uma dor e outra é pequeno, talvez minutos, talvez horas, minutos, segundos, até ela dar à luz. Então nós não estamos mais no princípio das dores. Nós já estamos nas dores de parto, nas dores de dar à luz. Então, no versículo 8, Jesus diz que do versículo 13 do capítulo 24, do 13 até o 8, era o princípio das dores. Mas do verso 9 em diante até o 12, já não é mais o princípio das dores, mas sim as dores para ter a criança. Então, já vai ter a criança. Então, essas dores de parto, que está em Mateus 24:8 e
em 1 Tessalonicenses 5, 3, que Paulo também compara, significa todos os eventos de Mateus 24, do 3 ao 8. Então, ali no Mateus 24, do 3 ao 7, lá fala dos falsos cristos, fala das guerras e rumores de guerras, também fala da guerra de nação contra nação, também fala da fome, fala também de terremotos. Então, estes aí era o princípio das dores. Mas já do verso 9 até o verso 12, já não é mais princípio de dores, e sim as dores já para a mulher parir. E o que significa isto? Então, vamos ver o que é que diz o versículo 9. O versículo 9 nos diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, versículo 9, que já são as dores de parto, as dores para ter o menino, as últimas dores para ter o menino. Então, Jesus está dizendo, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, essas últimas dores para ter o menino são as dores maiores que a mulher sente, são as dores mais intensa, mais forte. E essas dores, elas não passam muito tempo de uma para outra. É poucos minutos até segundos, né? De uma para outra, até a mulher dar à luz. Então agora nós, como Igreja de Jesus, estamos entrando nas últimas dores para a mulher dar à luz. E essa mulher é a terra. E ela vai dar à luz a quem? Vai dar à luz à igreja. Ou melhor, vai expulsar a igreja da sua face. Então, quando a mulher vai dar à luz à criança, o que é que a mulher faz, né? Ela expulsa a criança do seu ventre. Então, aquelas dores levando a criança a se esforçar para sair do ventre. Então, é como se a terra estivesse nos expulsando dela. Então, essas últimas dores de parto, que são estas perseguições, ali é nos incomodando para sairmos do nosso acomodismo e nos ficarmos na posição e preparado para sair desta terra. Assim como a criança, quando começa as últimas dores para ela nascer, ela tem que se posicionar, colocar a cabeça já no lugar do nascimento para nascer. Ela tem que tomar a sua posição para sair, porque aquele ventre já não cabe mais ela. Então, ela tem que se posicionar. Muitas vezes a criança não está na posição e ela é estimulada com aquelas dores a se colocar na posição de nascer. Então, ela é jogada para fora, não é expulsa. Ela é expulsa do ventre. Assim é a Igreja de Jesus. Assim nós estamos. Então, estas dores, né, de parto, que vem do versículo 3 até o 8 de Mateus 24, significa todos os eventos de Mateus 24, do 3 ao 8, e Apocalipse. E o Apocalipse 6, versículos do 1 ao 17, que são os selos, a abertura dos selos. Então, preste atenção. Então, a abertura dos selos, que é Mateus
que é Apocalipse 6, capítulo 6, verso do 1 ao 17, isso aí é as dores de parto. Quer dizer, a criança está sendo preparada para ser expulsa do ventre da mãe. Então, ela tem que acordar, ela tem que se movimentar, colocar na posição de nascer. Então, esses eventos de Mateus 24, do 3 ao 8, e do Apocalipse 6, do 1 ao 17, isso aí é as dores de parto. Quer dizer, a criança tem que se posicionar. Ela tem que colocar-se na posição de nascer. Então, ela tem que haver esta preparação. Já Mateus 24, 24, do 9 ao 12, e o Apocalipse, do capítulo 7 até o capítulo 8, isso aí já não é mais o princípio de dores, mas sim as dores já para a mulher parir. Então, significa que nesses capítulos, e até o capítulo 11 do Apocalipse, do capítulo 7 até o 11 do Apocalipse, isto já é do 8 ao 11, né? Que são o toque das trombetas. Isto aí já é as dores para a mulher já ter o filho. Isso não é mais dores de parto, mas sim já o final das dores. A mulher já vai ter o seu filho. Então, vou ler aqui mais uma vez Mateus 24, 9 ao 12, que nos diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isto nós já estamos vivendo, né? Ele diz aqui no versículo 10, neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Hoje os irmãos mesmo estão se odiando, né? Aqui no Brasil, estão traindo uns aos outros, estão odiando uns aos outros. E os falsos profetas só aumentam. E por causa destas confusões aí, o que é que está acontecendo? O amor entre as pessoas, entre os irmãos, está esfriando entre o mundo, né? O amor do mundo. Mas aqui vai ter também Então sereis atribulados, haver uma tribulação e também morte, não é? Perseguição. Então, isto está vindo e já começou, esta perseguição já começou, já estão quebrando igrejas, já estão entrando nas igrejas, já estão tirando os sacerdotes do seu, no caso da Igreja Católica, acabei de ouvir ali que já estão substituindo os sacerdotes, porque estão falando a verdade. Quer dizer, esta perseguição já começou. Então, as dores para a mulher dar à luz já começaram. Então, estas dores para ter o filho significa Mateus 24, 9 ao 12, Apocalipse, capítulo 7 até o 8. 8 em diante já é a mulher na posição para ir embora, né? No caso, a igreja. Aqui no Mateus 24, do 9 ao 12, nos diz isso. Então, Apocalipse, do 8 até o 11, é o toque das trombetas. O toque das trombetas vai nos dizer que a igreja está já no ponto de subir. Ela está se preparando. A mulher, que a igreja já acordou, a igreja já está se preparando, se adornando, se
vestindo as suas vestes, né, brancas, está com o azeite na vasilha, ou melhor, já está com o óleo na sua vasilha, que somos nós, na vasilha que somos nós, né, as lamparinas, está na posição. Então, mas aqui diz que ao toque da última trombeta, né, toque da última trombeta, então haverá o arrebatamento. Então, quando Deus mandar tocar a última trombeta, isto irá acontecer, né? Assim como na hora da criança nascer, a mulher sente muita dor, também nós, né, iremos sentir muitas dores. E essas muitas dores serão as perseguições, né? A perseguição à igreja. Seja bem-vinda, irmã França. Então, a igreja já começou a ser perseguida. E esta perseguição vai causar muitas dores para a noiva de Jesus. Então, estas perseguições também significam separação. Então, Jesus está separando a igreja dele. Jesus está tirando a igreja Filadélfia do meio da igreja Laodiceia. Há muitas pessoas dizem, né, que a igreja está sendo dividida. E eu digo para vocês o seguinte: a igreja não está sendo dividida. A igreja está sendo separada. Jesus está separando a igreja dele. E nós devemos ter muito cuidado, porque esta separação apenas começou. Esta separação vai ser até a volta dele. E a volta dele já está muito perto. Então, aqui em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, nos diz que tem alguém impedindo o anticristo de aparecer, não é? Quem é que está impedindo o anticristo de se revelar, né? De ser revelado? Então, este alguém é a igreja. É a igreja de Jesus que está sendo esta barreira. Vou ler bem aqui mais uma vez. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem está detendo o anticristo de aparecer é a igreja de Cristo. É o Espírito Santo que está na igreja. Então, nós estamos vendo isso muito claro, meus irmãos. Satanás, ele está lutando para que a igreja de Cristo seja tirado da terra, para que ele assuma o seu governo. É como se... Então, isto aqui é como se a criança... Então, essa barreira aqui é como se a criança estivesse no ventre da mãe e ela está muito acomodada. E ela não chegou a hora de nascer, mas ela não quer sair do ventre. Então, ela está resistindo, não é, essa saída. É como se a igreja estivesse resistindo essa saída da terra. Entenderam? Vocês estão entendendo? É exatamente isto que a igreja está vivendo hoje. Então, esta resistência leva a dores grandes para que a criança seja estimulada, seja expulsa do ventre da mãe. Então, é exatamente isto que está acontecendo com a igreja hoje. Por isso, as perseguições. As perseguições, ou a perseguição, será esta dor intensa para levar a criança a ser expulsa do ventre da mãe. Então, essa perseguição para a igreja será essas dores que vai levar a igreja a ser expulsa da terra. É como se estas dores, para nascer, colocasse a igreja na posição de sair. É isto que está acontecendo. Então, a igreja está sendo
separada, porque nós sabemos que existe duas igrejas. Lá no Apocalipse, capítulo 3, ela nos fala disso, fala da a igreja Filadélfia, que é fiel a Jesus, que nunca abandonou Jesus, não tem muita força, mas Cristo está dentro dela, ela nunca abandonou Cristo, ela sempre é fiel. Mas tem a outra igreja, a igreja Laodiceia, que ela se acha muito rica, se acha muito importante, não precisa de Deus, ela vive para o mundo, ela quer o mundo. Então, essas duas igrejas estão juntas. É como o joio e o trigo. Então, o joio vai ter que ser arrancado do meio do trigo. E este arrancar causa dores, causa sofrimento. É o que está acontecendo agora. Jesus começou a separar a igreja dele. Mas ainda tem muita gente misturado, muita gente junto, dizendo que é igreja. Então, Jesus vai fazer o que agora? Jesus vai mandar estas perseguições, porque estas perseguições é o que Jesus diz no Mateus 24, versículo 9. Então, esta perseguição é onde os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros salvos vão dizer para Jesus: eu estou disposto a morrer pelo Senhor, mas eu não lhe nego, eu não lhe abandono, eu não vou servir a outro Deus, eu não vou fazer o que o sistema da besta quer. E por você se posicionar assim, você vai ser o quê? Você vai ser atribulado, como nós já estamos, né? Muitos dos filhos de Deus já estão perdendo aí seus canais, já estão perdendo a imunização, a monetização, já estão sendo perseguidos fisicamente, as igrejas já estão sendo fechadas e eles vêm para a área física. Então, aí Jesus disse que não é só a tribulação, Jesus diz também que vos matarão. Então, eles vêm para nos matar, porque nós estamos sendo esta barreira, nós estamos sendo resistência. E os filhos de Deus estão resistindo sair do mundo. É como se nós estivéssemos resistindo sair do mundo. Então, precisamos nos colocar na posição de sairmos desta terra. E como é que nós vamos nos colocar na posição de sair dessa terra? Então, aqui Jesus ainda diz mais. Vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Este ódio vem de todas as nações. Todas as nações já estão odiando os cristãos. Então, eles virão para todos os cristãos do mundo. Tem muitas nações que os cristãos já estão sendo mortos, decapitados, enforcados, queimados, espancados até a morte, estão queimando as casas deles, estão fazendo tudo, estão matando, estão fazendo tudo. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Então, esta perseguição está vindo. E só vai permanecer firme com Cristo até o fim. Até o fim significa não negar Jesus. Fazer aquilo que Jesus diz, quem não deixar pai, mãe, filho, emprego, tudo isso, não negar a si mesmo e seguir e tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Então, a pessoa que ama Jesus de verdade, ele vai fazer isto. Ele não vai se importar com ninguém, com nada, ele não vai se curvar ao sistema, ele vai preferir perder a sua vida do que negar Jesus. Então, mas muitos que hoje dizem que são salvos, eles não vão querer dar a vida deles por causa de Jesus. Então, Jesus, ele pediu uma prova a Abraão. Vai lá, sacrifica o teu filho para mim. Então, prova aí para mim que tu ama mais a mim do que teu filho. Então, vai lá e sacrifica ele para mim.
É esta prova que Jesus está pedindo de nós. Prova que você me ama mais do que você ama o mundo, do que você ama você mesmo, do que você ama sua família. Então, fique firme na minha palavra até o fim, mesmo que seja necessário morrer. Então, essas dores, essas últimas dores da mulher da luz são estas perseguições. Porque tem muitas pessoas dizendo que são servos de Jesus, mas na hora que começar estas perseguições, elas vão simplesmente negar a fé, né? Então, esta perseguição é exatamente isto. Será que você já parou para pensar nisso? Será que você já parou para pensar que você vai perder o seu trabalho? Muitos já estão sendo rejeitados pelos seus próprios familiares por causa, né, da política. Imagine, não é? Por causa de Jesus. Então, muitos serão atribulados, serão presos, serão espancados, sofrerão muitas coisas. Isso é a tribulação, meus irmãos. Será que você já parou para pensar que nós vamos passar por isto? Será que você realmente está pronto para sofrer isto por Jesus? Então, isto será a separação definitiva e também a purificação da pessoa. Também será o embranquecimento das vestes, porque só vai passar por isto quem realmente for de Jesus. Quem não for, não vai querer deixar o seu carro, a sua casa, o seu emprego. Não vai querer deixar nada disso. É a Laodiceia, ela está apegada às coisas do mundo. Então vamos pensar, realmente, quem somos nós? Será que realmente somos Igreja Filadélfia? Será que nós estamos prontos para sofrermos por Jesus? Será que vamos dar esta prova de amor a Jesus? Aqui no Apocalipse 3, do 3, 18 ao 20, nos diz assim. O que é que fala lá no Apocalipse 3, nos versículos 18 ao 20, nos diz assim. Apocalipse 3, 18 ao 20, o que é que Jesus disse para a igreja Laodiceia? Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então, a igreja Laodiceia, ela se achava uma igreja muito rica, não precisava de Jesus. Então, ela tem as coisas deste mundo, e isso para ela é riqueza. Mas Jesus está dizendo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então, o ouro, ele, para ser refinado, ele enfrenta o fogo mais alto para tirar todas as impurezas, para que ele fique purificado. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais purificado ele fica. Então, este fogo significa estas perseguições. É como se fosse o batismo no Espírito Santo e no fogo, e com fogo. O fogo é estas perseguições para darmos provas a Deus de que realmente Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Para que os nossos pecados sejam perdoados, purificados. Porque nós estamos dizendo simplesmente para Deus, eu prefiro morrer, sofrer, ser rejeitado pelo mundo, ser odiado, mas eu não nego a minha fé. Então, eu estou sendo purificado e embranquecido as vestes. Quer dizer, estas perseguições vai fazer a separação completa da igreja verdadeira da igreja falsa. Porque a igreja falsa,
a que prefere o mundo com as suas coisas, né, com suas riquezas, do que a Deus, do que vai ser separada a Laodiceia da Filadélfia. A Filadélfia prefere Jesus. E lá são poucas pessoas, não são muitas. Aqui em Daniel no capítulo 11, lê bem aqui. Daniel 11, capítulo 11, o verso 18. Daniel 11, 18 nos diz assim. Ele nos diz assim, Daniel 11, 18. 11, 18. Versículo 11, capítulo 11, versículo 18. Cadê? 18. Daniel 11, não é 18, não é 35, tá? Que é errado, por isso que não estava dando certo. Versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados. Preste atenção. Alguns dos sábios cairão para serem provados. A Bíblia diz que sábio é aquele que obedece a Deus. Então, sábio aqui não vem de inteligência humana. Esse sábio aqui vem de sabedoria, de ser obediente à palavra de Deus. Então, no versículo 35 do capítulo 11 de Daniel, está dizendo: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, esses sábios são os salvos, são aqueles que realmente são salvos, são aqueles que realmente amam a Jesus, são aqueles que realmente obedecem à palavra de Jesus, são aqueles que realmente nada e nem ninguém é mais importante para ele do que Jesus. Abraão, ele amava muito Isaque, seu filho, mas ele não negou Isaque para Deus, porque Deus era mais importante para Abraão do que, quer dizer, Isaque. Deus era mais importante para Abraão do que Isaque, seu filho. É por isso que Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filho, mulher, marido, não negar a sua própria vida e tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Por quê? Porque Jesus, ele tem que ser a pessoa mais importante na nossa vida. Se eu não nego o meu filho, se eu não abandono a minha mãe, se eu não deixo o meu trabalho, se eu não deixo a minha casa, se eu não nego a mim mesmo, eu quero fazer a minha vontade, se eu não tomo a minha cruz, que são os problemas que eu enfrento por causa de Jesus, então Jesus não é mais importante para mim. E essa pessoa não é digna de Jesus, então essa pessoa não irá subir. Então é isso que Jesus está dizendo. Então estas perseguições, estas últimas dores para a mulher parir já não são mais as dores, o princípio das dores, mas já o final das dores de parir, que é as perseguições, esta separação da igreja Filadélfia e da igreja Laodiceia. São estas pessoas que darão a sua vida por amor a Jesus, como muitos estão fazendo em muitas nações. Seja bem-vinda, Andressa. Então, te prepara, igreja. A hora da perseguição está chegando. A hora de subirmos ao céu está chegando, porque depois dessa perseguição, Jesus virá. Então a pergunta é: você está preparado para enfrentar esta purificação, este embranquecimento das suas vestes? Você está se posicionando para deixar esta terra? Porque a criança, ela tem que estar na posição de sair do ventre e vir para um novo mundo, para um novo
ambiente, não é? Para uma nova extensão, e nós vamos ser expulsos dessa terra. E iremos para um novo lugar, para um novo mundo, que será um mundo completamente diferente desse, né? Aqui em 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4,16, que já está bem conhecido, né? Mas vamos estudar mais em profundidade. Aqui diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, então descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui diz que dada a sua palavra de ordem. Quem foi que deu esta palavra de ordem? Quem foi que deu? E que ordem foi essa, né? Então, aqui em Daniel 12, do 1 ao 4, nos diz o seguinte. Então, porquanto o Senhor mesmo. Então, Deus mesmo, é Deus. Em outros estudos, eu interpretei isso aqui como se fosse Jesus, mas não é Jesus, é Deus. O Senhor mesmo se refere ao próprio Deus Pai, não ao Deus Filho. É Ele mesmo que dará a palavra de ordem. Que ordem? Que ordem é essa? Então, para o livro que Ele mesmo, em Daniel 12, do 1 ao 4, mandou Daniel selar. Então, Deus aqui, ele no 1 Tessalonicenses 4,16, é Ele mesmo quem dá esta palavra de ordem para alguém abrir o livro que ele mandou Daniel no capítulo 12, do 1 ao 4, fechar, selar. Então, vou ler lá em Daniel 12, 4. Daniel 12, capítulo 12, versículo 4, ele nos diz o seguinte. Daniel 12, capítulo 12, versículo 4. Então, Deus diz assim para Daniel, capítulo 12, do 1 ao 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, preste atenção, sábios, obedientes à palavra de Deus, sábios, aqueles que temem a Deus. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, Deus está dando a ordem, né? Ele está dando a ordem para alguém abrir o livro que ele mandou Daniel selar no versículo 4 de Daniel, capítulo 12. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Então, ele está dizendo que esse livro seria aberto no tempo do fim. E aqui, em Tessalonicenses, Deus está dando a ordem.
para que este livro seja aberto. Mas aonde é que está e quem vai abrir este livro? Então, este livro, na verdade, é o Apocalipse. E Deus está, bem aqui no Apocalipse 5, bem aqui, Deus, ele nos diz, aqui no capítulo 5:1, nos diz quem Deus está mandando, não é? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Na verdade, não é este verso, é bem aqui. Então, Deus dá a palavra de ordem para alguém abrir os selos do livro, para que todo o conteúdo deste livro, todos tenham acesso ao conteúdo deste livro. Esse livro é o livro do Apocalipse. E à medida em que estes selos forem sendo abertos, a palavra também vai sendo cumprida. Então, Deus, ele dá esta palavra de ordem aqui no 1 Tessalonicenses 4,16. Então, é Deus mesmo quem manda alguém abrir os selos do livro, que ele mandou Daniel fechar, não é? Então, aqui os versos Apocalipse 5, eu vou ler do 1 até o 3, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conheceremos que amamos ao Filho, os filhos. Nisto conheceremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus. Deixa eu ver, parece que eu estou lendo, é outro livro, deixa eu ver. E é mesmo. Estou lendo aqui, é Pedro. Acho que eu estava achando estranho. 5, Apocalipse 5. Estava lendo, era 1 Pedro. Então, vou ler Apocalipse 5:1, que diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, este livro selado com 7 selos é o mesmo livro que Deus mandou Daniel selar para ser aberto nos últimos dias. Agora Deus está com ele nas mãos, dando a permissão, a autoridade para alguém abrir este livro. Então, aqui diz ainda em 1 Tessalonicenses 4,16, ainda nos diz assim: ouvida a voz do arcanjo. Então, Deus ele mesmo vai dar ordem para o livro ser aberto. Ele está com o livro na mão. Então, ele diz o seguinte: ouvida a voz do arcanjo. Então, Deus está com o livro e o arcanjo, o anjo, começa a falar. Aqui no Apocalipse 5:2 diz o seguinte: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, este é o arcanjo que fala lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Ele está gritando, ele está procurando. Quem é que vai abrir o livro? Então, agora chegou a hora, chegou o final dos tempos. O livro precisa ser aberto. O livro é o Apocalipse. Então, o arcanjo começa a proclamar em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Para quem o anjo proclamava, para quem o anjo gritava. Então, aqui o Apocalipse 5:3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, ninguém, o anjo estava gritando, o anjo estava proclamando, mas ninguém era capaz de abrir o livro, não podia nem olhar para o livro. E agora? Como é que ia se cumprir o que estava escrito naquele livro, se não tinha alguém para abrir os selos daquele livro? Se não tinha alguém para
abrir o livro. Então aqui no versículo 4 de Apocalipse 5 nos diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João, quando vê aquela cena, Deus com o livro na mão, o livro selado, fechado, lacrado, e o anjo proclamando quem era capaz de abrir o livro. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de jeito nenhum, ninguém foi capaz. João chorou. E agora, né? Então, no versículo, isso também mostra que nenhuma criatura é capaz de salvar ninguém. Aqui no versículo 5, do 5 ao 7, nos diz ainda: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então João viu quem? João viu um cordeiro, como se ele tivesse sido morto, mas ele não estava morto. Então apareceu alguém para pegar da mão do Pai, da mão de Deus, da mão do Deus Pai, aquele livro iria abrir. Então quem é esta pessoa digna de abrir o livro e desatar os selos? É o leão da tribo de Judá. É o Cordeiro de Deus que morreu para salvar a humanidade. Somente Jesus. Então Jesus foi até o Pai. Lê aqui o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então o Cordeiro foi até Deus, pegou o livro. Ele tomou o livro de suas mãos e começa a desatar os selos, para que todos tenham acesso ao conteúdo do livro que Deus proibiu Daniel de abrir, pois ainda não era o tempo. Deus disse para Daniel que era um tempo muito distante. Ele fechasse o livro, selasse, porque não era no tempo dele, nem era ele que abria. Então, agora chegou a hora. E quem era capaz de abrir esse livro? O Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, né, mas vive. Então ele foi lá, pegou o livro e começa a abrir os seus selos, né? Aqui eu vou ler ainda em Daniel, no capítulo 12, os versos do 10 do 9 ao 10, que diz assim: Daniel 12. Os irmãos, depois, querendo ler bem direitinho, vocês podem conferir em casa, certo? Daniel 12, 9 e 10 diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, quando Jesus começa a abrir estes selos e também as trombetas que serão tocadas, isto será para a purificação, embranquecimento e provação
dos sábios, daqueles que realmente são obedientes às palavras de Deus. Então essas pessoas, elas vão ser provadas, vão ser purificadas, vão ser embranquecidas, porque senão não vão subir com Jesus. Quer dizer, o pecado não pode subir com Cristo. Tem muitas pessoas dizendo que são de Cristo, mas nem na igreja não vão, nem oferta não contribui, não tem comunhão com Deus. Então, por isso está vindo esta perseguição, esta provação. Então, Jesus abrirá somente os selos. Então, Jesus, ele não vai abrir os selos e as trombetas, não. Jesus vai abrir somente os selos. Então, no Apocalipse 5, dos versos do 8 ao 14, eu vou só comentar, não vou ler, porque o tempo já está avançado. É revelado a alegria no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar. E também, não é? É revelado o louvor, porque Deus, ele foi louvado, exaltado, porque o livro foi aberto. Então, houve uma grande alegria. Tinha alguém para abrir aquele livro. E este alguém era Jesus. E em 2020, Jesus começou a abrir o livro. Começou a abrir os selos e começou com aquela peste. Primeiro selo, a doença. Depois veio o segundo selo, a guerra. A guerra, meus irmãos. O terceiro selo, a fome. Nós já estamos vendo tudo isto. Só que ele não abre um livro e encerra, não. O livro, aliás, o selo é aberto e continua as pragas, continua as guerras, continua a fome, continua a mortandade, não para. Ele abre um selo e ele não para de continuar aquilo que está vindo. Então, isto só vai parar na volta visível de Jesus para governar esta terra. Então, aqui no Apocalipse 6, do 1 ao 17, é os selos abertos. E no meu ponto de vista, todos os selos já foram abertos. E nós já estamos indo para as trombetas. Então, a Bíblia diz que na última trombeta, a trombeta de Deus, então a igreja vai ser arrebatada. Aqui no capítulo, no Apocalipse 19, do 11 ao 21, então aí fala sobre a vinda de Jesus para Israel. Então aí todos estes selos, todas estas trombetas e o que mais vai acontecer no Apocalipse encerra. Por quê? Porque Jesus veio para governar. Então ainda em 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz: e ressoada a trombeta de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 52, lá nos diz que é a última trombeta. E essa última trombeta, no meu ponto de vista, está no Apocalipse 11, 15, quando o anjo toca a trombeta de Deus. E quem é que vai mandar o anjo tocar essa trombeta? É Deus. É Deus quem vai mandar, porque é Deus que estava com o livro. E quando Jesus abrir todos os selos, Deus vai tomar de conta dos outros acontecimentos que tem no Apocalipse. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então o anjo toca a última trombeta, que é no Apocalipse 11, do 18, 19. 19 você vê lá, o céu se abre. Então é nessa hora que Jesus vem pegar a igreja. Então lá no capítulo 12 do Apocalipse, então Jesus, ele leva a igreja. Então lá em 1 Tessalonicenses, aqui eu vou ler bem aqui 1 Tessalonicenses, porque o tempo já está passando, não dá para falar mais, não dá mais para comentar muito, mas aqui 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, 16 não, deixa eu ver bem aqui. Jesus está nas nuvens, é bem aqui no 17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares. Então, Jesus, ele vem estar nos ares, aguardando a igreja. Então, o Espírito Santo, ele está fazendo aquela transformação. Jesus vem do céu com as almas, com os espíritos dos salvos. E cada um vai entrar no seu corpo e será essa transformação. Os que morreram ressuscitarão. O corpo será transformado, os vivos serão transformados o corpo. Então vão ao encontro de Jesus, nos ares. Então Jesus, ele não desce, ele fica nos ares aguardando a sua igreja acontecer esta transformação. Bem aqui no Apocalipse 12, do 7 em diante, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é Satanás, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Jesus vem, fica nos ares aguardando a igreja. Quando a igreja é transformada, ressuscitada, transformada, santificada, então sobe ao encontro de Cristo nos ares. E Cristo, junto com a igreja, vai para o céu. Mas Satanás, que vive nos ares, que nós sabemos que o trono dele é nos ares, ele vai reunir o exército dele, que são os anjos caídos, e vai atrás de Jesus para tentar impedir Jesus de ir ao céu com a igreja. Então vem Miguel com o exército dele e tem aquela guerra com Satanás nos ares. Então Satanás é jogado para a terra, para nunca mais ir ao encontro, para nunca mais ir aos ares, não colocar mais o seu reino nos ares, e nem ir no céu mais acusar crente nenhum. Por quê? Porque os cristãos já subiram. A igreja já subiu com Cristo. Então ele não tem mais acesso à presença de Deus. Então ele não vai mais à presença. Ele foi jogado para a terra. Então Satanás, ele vai ser jogado para a terra e vai assumir o governo terreno. Então é isto que vai acontecer, meus irmãos. Então estas dores de parto é exatamente para que a igreja seja expulsa dessa terra. É como se a terra estivesse parindo a igreja, expulsando ela dela. É como se a terra estivesse expulsando a igreja da terra. E é isso que vai acontecer. Então, a igreja vai sair da terra e quando a igreja sair, Satanás vai ser jogado na terra e logo ele vai governar através do anticristo, o homem da iniquidade. Então, a pergunta é, você está preparado para a perseguição? Você está preparado para ouvir o toque da última trombeta? Porque isto já está para acontecer. As trombetas já estão sendo tocadas. As pessoas não estão vendo. Mas a primeira trombeta fala que é um fogo. Vai cair fogo. Vai cair Sarai, vai cair uma estrela. São os meteoros. Já passou, parece que foi no mês retrasado. A França e outras nações passaram quase 2 meses pegando fogo. Agora eles estão queimando, estão cortando as florestas para tocar fogo. Eu acredito que isso foi o toque da primeira trombeta. Então vamos ficar de olho. Jesus está voltando. Mas antes teremos que ser perseguidos. Não vamos subidos nessa mordomia toda. Jesus tem que separar a igreja dele, a igreja Filadélfia, da igreja Laodiceia. Então, que o Senhor nos abençoe, que você se prepare. Não fique pensando que vai viver nessa terra todo o tempo. Nós temos que abandonar tudo isso. Jesus disse que o nosso lar não é nessa terra, o nosso lar é no céu. Então, nós temos que olhar para cima, andar com nossa cabeça para cima, olhando para o nosso Redentor. Então, que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente aí.
E coloque seu bonzinho, se inscreva lá no meu canal no YouTube, Estudos Bíblicos com Maria Antônia, e ajude a compartilhar, né? Que os nossos irmãos se preparem, porque o que está vindo para a igreja não é fácil. E Jesus já nos avisou. Até sábado.